Oi. Gabi, você está aí? A gente está aqui no WhatsApp com a Ana. Tá um ruído. Carla, você está me ouvindo? Tô. Oi. E, gente, não, a gente está com o áudio aberto para os participantes. Então é para fechar o áudio agora, né? Por enquanto. Luiz, o áudio está aberto. Rômulo, o que está aparecendo para você aí? Como está aparecendo, por favor? Tá, a gente já desativou o mudo.
Ela está falando, mas eu não estou ouvindo ela. Não habilitei, não. Ah, habilitei sim, Luiz, desculpa. Oi, Ana. Pode. Oi. Você está me ouvindo? Isso, todo mundo já está te ouvindo. Você já está ao vivo. Pode dar início, tá bom? Tá bom. Boa tarde. Todos me ouvem? Nós vamos fazer o lançamento do programa de desenvolvimento de gestão, de gestão de pessoas em gestão de projetos. E eu vou contar um pouco dessa história, de como que isso surgiu, agradecer a disponibilidade da Escola Corporativa em estar conosco nesse momento, nesse grande desafio. Nós começamos esse trabalho como um projeto piloto dentro da presidência, com o escritório de projetos da presidência, e viemos trabalhando há aproximadamente um ano, um pouco mais de um ano. Nesse contexto, nós iniciamos um trabalho com a rede de escritórios de projetos,
A rede nasceu dessa necessidade crescente, né, de uma instituição muito projetizada e que, ao longo dessa última década, passou a receber um volume de recurso orçamentário e financeiro muito maior em recurso que vem em forma de projeto, né? Às vezes por LOA, às vezes extra-LOA, mas que a partir de 2012, isso é bem sensível, e a partir de 2015 isso se torna a maior parte do recurso da instituição, né? Chegando a 69% do orçamento. Então, a gente começa a entender essa necessidade da gente estruturar melhor essa camada do conjunto de pessoas que trabalham no desenvolvimento dos projetos dentro dos escritórios de projetos. E no ano passado, nós fizemos uma reunião entre o conjunto dos escritórios de projetos, que são 16 escritórios, com seus respectivos coordenadores, e em conjunto com todos esses coordenadores, nós trabalhamos na criação da rede dos escritórios de projetos. A rede dos escritórios, ela nasce em busca de um compartilhamento de experiências e de boas práticas entre os escritórios de projetos. Essas experiências e boas práticas, na verdade, é porque está fazendo um barulho aqui que não para. Esse compartilhamento de experiências e boas práticas, respeitando as especificidades das unidades, né? A gente sabe que a gente tem diferentes configurações de escritórios de projetos e temos também um conjunto de projetos diferenciados em cada um deles. Então, a partir do ano passado, nós começamos a trabalhar na constituição da rede. A rede, ela é formada pelos 16 coordenadores e ela, em dezembro, foi formalizada através de uma portaria da presidência. Então, a partir daí, essa experiência piloto que a gente estava trabalhando dentro do escritório de projetos da presidência, ela passa a ser incorporada na rede de projetos e a gente passa a trabalhar com uma camada muito maior de trabalhadores de qualquer um dos vínculos, mas que trabalhe com a estrutura dos escritórios de projetos. E, então, assim nasceu o programa, né? E a quem se destina? A todos os trabalhadores que estão vinculados aos escritórios de projetos. E aí a gente tem diferentes camadas, a gente tem desde o coordenador, a equipe que apoia esse coordenador dentro das suas áreas técnicas, finalísticas, quem é trabalhador dentro do escritório de projetos, quem é o coordenador dos escritórios. A gente tem diferentes camadas e diferentes níveis de problemas que a gente pode discutir, busca discutir dentro desse programa. E por que a gente escolheu, então, a partir da criação da rede, da constituição desse programa, trabalhar de uma forma mais ampliada? A gente tem, como eu falei, diferentes camadas de questões para resolver. A gente, junto com a escola corporativa, não entendeu que isso é um curso, uma capacitação, isso é um conjunto de ações que vão discutir uma série de problemáticas, de planejamentos, de questões que a gente vai vir a levantar ao longo desse processo. Esse é um processo que não tem uma data marcada de início, meio e fim, não tem as disciplinas determinadas. Isso é um processo de construção a partir desse desafio que a gente, enquanto rede, abraçou. A gente tem uma estrutura, como eu falei, muito projetizada dentro da instituição. Esse processo de projetização e de recursos que entram para projetos, ele cresceu muito rapidamente na última década, mais fortemente a partir de 2015. A gente tem uma série de discussões para fazer nesse nível, sejam elas jurídicas, legais, comportamentais, de conhecimento técnico, tem de assédio, a gente tem de diferentes níveis de complexidade para discutir
questões relacionadas a gerenciamento de projetos. Então, por isso é um programa, e é um programa de desenvolvimento de pessoas que estão ligadas ao gerenciamento de projetos. Eu quero agradecer à Escola Corporativa por entrar nesse desafio conosco, agradecer os coordenadores dos escritórios de projetos que, sim, abraçaram essa causa e toda essa questão que nos envolve, né, que não é uma questão fácil, tem uma questão que é cultural, a gente tem diferentes eixos, né, e a gente trabalhou nisso num planejamento da rede, né, a gente vai ter que trabalhar questões que são mais de estrutura física, questões que são culturais, né, como que a gente trabalha a cultura organizacional para esse lugar mais de gerenciamento de projetos. A gente tem questões que são do ponto de vista mais da organização do trabalho. Então, a gente tem buscado se associar a grupos de pesquisa, e a gente está trabalhando com um grupo de pesquisa da doutora Marli, que é o Lazer na ENSP, que dentro do nosso planejamento tem um projeto dentro do planejamento da rede. Então, a rede hoje, ela starta esse movimento com o planejamento até 2025, com um conjunto de projetos. Esses projetos vão se desenrolando, né, a longo prazo, até 2025, e que a gente vai acompanhando, incorporando novos projetos de acordo com a necessidade, incorporando novas temáticas, e a gente tem trabalhado bastante nesse desafio. Esse é um projeto para a gente bastante caro, bastante interessante, a gente desenvolver pessoas nesse âmbito, e vou deixar a palavra para a Carla, e quero agradecer também o próprio Escritório de Projetos da Presidência, que tem me permitido, né, voar, né? A gente tem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e a gente sabe o quanto é difícil trabalhar o cotidiano e trabalhar o futuro ao mesmo tempo. E a gente tem conseguido dar conta de trabalhar a questão da rede, trabalhar outras questões que são para nós uma construção de um futuro que a gente espera ser muito melhor, né? Fomos surpreendidos pela questão da Covid, e isso realmente, eu particularmente achei que isso seria alguma coisa, vamos adiar por uns 2 meses, e a gente foi vendo que a situação ela é realmente muito perigosa e muito difícil, então a gente optou por fazer esse trabalho de uma forma virtual, e a gente fazendo essa construção de uma forma virtual, mas que não nos impeça de avançar ao longo desse ano, assim. Então, meu agradecimento, eu acho que eu tentei esclarecer, assim, como foi o surgimento do programa, para quem se destina, por quê, né, por que propósito nós nos reunimos para isso. O programa hoje é um programa da rede, ele é um dos projetos que estão no planejamento da rede de projetos, da rede dos escritórios, e é isso, estou aberta às dúvidas, às considerações, e quero muito agradecer a todos. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Ana, obrigada pela sua fala, você já passou por diversos pontos que a gente vai explorar aqui nessa apresentação. Eu acho que você fez uma fala importante, né, assim, de contar o processo um pouco. Claro que se a gente for desdobrar aí os detalhes, nós trabalhamos muito para elaborar para lançar esse programa, porque, na verdade, a gente também considera que ele não está nunca pronto, porque a gente vai construir junto com vocês, né? E aí eu acho que foi importante a Ana falar do processo, do envolvimento. A gente tem aprendido muito que nenhum programa de desenvolvimento pode ser efetivo sem a real participação, né, dos líderes das áreas e dos trabalhadores das áreas. Então, esse é o início de um processo, quer dizer, nós iniciamos um pouco antes de vocês, mas vocês vão entrar agora junto com a gente, né, para construir esse
essa rede, né, fortalecer no que diz respeito à aprendizagem, né, ao compartilhamento de conhecimento, à troca de experiências. Eu também quero agradecer, né, a Ana por ter confiado, né, pela confiança, de ter apostado. A gente tem uma equipe pequena e a gente tem muita demanda, né, para atender, então as coisas às vezes não saem tão rápido como gostaria, mas eu agradeço a equipe do escritório, a Ana, a Aline, que trabalhou incansavelmente aí junto com a gente, e a equipe da escola, né, o Luiz está à frente aqui, aí junto comigo, a Priscila, né, que é uma pessoa que tem trabalhado também sempre com a gente, fortalecendo cada vez mais o método que eu vou apresentar aqui para vocês, do mapeamento das competências, Gabriele, que é a nossa design instrucional e que está ajudando nessa construção toda também, Rômulo, da comunicação, está presente. Esses são os principais hoje, né, mais ligados até agora, mas toda a equipe da escola trabalha muito para cada um desses projetos. Então, eu queria agradecer a todos. E aí eu vou compartilhar, né? Eu estou também super satisfeita de ver o número de participantes. Nós já somos 112 aqui, né? Isso mostra também como a gente está, né? Acho que de uma maneira geral, nós, os trabalhadores da gestão da Fiocruz, como estamos todos muito dispostos a aprender cada vez mais, a nos adequarmos aí aos desafios impostos por essa crise, né? E também essa questão a gente ponderou bastante. Será que a gente lança um programa virtualmente? Né? Assim, é difícil para a gente, como a Ana falou, a gente tem... eu acho que a gente é estranho, né? A gente estranha, porque a gente tem essa necessidade de estar presencialmente, de encontrar as pessoas, de rever, né? Então, a gente sempre acha que o lançamento deve ser feito assim. Ponderamos bastante, tomamos essa decisão e pela participação de vocês. E pelo aprendizado, né? Eu acho assim, por essa experiência que a gente tem tido agora do trabalho remoto, das capacitações que têm sido ofertadas. Então, acho que o momento acabou também contribuindo para essa decisão nossa. Acho que a gente está mais, enfim, mais aberto, né, para esse tipo de iniciativa feita também online. Então, é isso. Eu vou apresentar para vocês um pouco desse processo de forma um pouquinho mais detalhada, né? A Ana deu de uma forma mais geral. A gente vai mostrar para vocês o processo, quais são as competências, vocês vão participar, né? A gente está prevendo aqui, durante essa transmissão, algumas ferramentas para que vocês possam interagir com a gente. E vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para apresentar o nosso programa. O programa que foi desenvolvido aí para a gente trabalhar junto com essa rede do escritório de projetos. Queria só aproveitar só uma coisinha que eu esqueci de falar. É bem rápido. É que, na verdade, a gente acha bastante importante que a gente caminhe de uma forma institucionalizada. Então, a gente trabalhar com grupos de pesquisa, trabalhar com a escola corporativa, é uma forma também da rede ganhar institucionalidade, legitimidade. Então, tudo que a gente puder fazer e trabalhar de uma forma institucionalizada é bastante importante para nós enquanto rede. Isso. Bom, gente, então, como a Ana citou, é um programa de desenvolvimento. Não é uma ação de capacitação isolada, né? Ele é um programa porque ele é composto por diversas ações e por uma continuidade, né? Ele é um programa contínuo. A gente vai... Bom, eu trago aqui duas lâminas inicialmente para quem, eu acho que para quem ainda não teve contato, né? Quem ainda não sabe exatamente o que a escola corporativa faz, qual é a missão. Então, a gente passa rapidamente por isso aqui. Quer dizer, a gente tem a missão, né, de oferecer ações educacionais para o desenvolvimento dos nossos trabalhadores, numa lógica mais da gestão do conhecimento, que a gente está sempre olhando não só para a criação do conhecimento, mas para todo o ciclo do conhecimento, né, preocupados sempre com a geração, a assimilação, a difusão e a aplicação do conhecimento, né? E que a gente possa, para isso,
promover os processos contínuos, pensando em resultados, né, integrando as diversas redes da Fiocruz. Como visão, né, a gente tem a intenção de ser reconhecida pelos dirigentes e trabalhadores da Fiocruz como um dispositivo organizacional para dar suporte às estratégias da instituição, né, promovendo assim o crescimento e a valorização do profissional e dos servidores. Então, isso é muito bom também quando as lideranças e os trabalhadores das áreas buscam uma escola corporativa, como a Ana fez, para desenvolver os seus projetos. Está bem alinhado com a nossa visão. E em relação aos valores, a gente está sempre, né, conciliando aí o desenvolvimento da carreira dos servidores, então sempre tentando conciliar o interesse pessoal com os desafios e os interesses institucionais, a integração e decisão coletiva para a educação corporativa. Então, a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma interlocução muito grande com a vice de educação, com a vice de gestão, né, com as áreas, né, de planejamento da Cogeplan, enfim, e com as áreas que são os nossos parceiros e que desenvolvem os programas junto com a gente. E também sempre, de alguma forma, escutando, né, e trazendo para em grupos de trabalho, em consultas, os trabalhadores da instituição e dessas áreas. A qualificação voltada para o desenvolvimento institucional, que eu já citei, né, que é lógico que essa é a nossa principal objetivo, nossa razão, né, de ser, a inovação na aprendizagem e a criação e o fortalecimento da rede de aprendizagem, uma rede de aprendizagem. Vamos ao próximo. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão, né? Porque não quer passar aqui. Não sei o que houve aqui, peraí. Passou. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Oi, Carla. A gente está vendo sim. Pode ter um delayzinho, pessoal, de alguns segundos, tá? Mas a gente está conseguindo acompanhar tudo certinho, sim. Tá. É porque a minha tela travou aqui. Eu não entendi por que ela fez isso. Passou. Bom, em relação à estrutura, né, como é que a gente organiza um pouco a estruturação dos programas da escola? Então, a gente sempre partindo, né, da missão dos valores institucionais, dos objetivos estratégicos, dos desafios institucionais, para chegar nas competências que a instituição precisa para dar conta disso tudo, a gente desenvolve programas em 3 níveis. O programa de desenvolvimento de pessoas, que está sempre alinhado a áreas específicas, e o programa de desenvolvimento individual, seria aquele para sucessão, que ainda não tem nenhum lançado, mas que a gente vem conversando sobre ele. Estou esperando mudar aqui, tá, Gabriela? A gente agora vai falar do programa específico do escritório de projetos. Qualquer coisa você me sinaliza, tá, Gabriela? Pode deixar, Carla. Qualquer coisa a gente vai te sinalizando, fica tranquila. Bom, o objetivo geral, né, do programa é contribuir para o desenvolvimento técnico e comportamental da rede de escritórios de projetos por meio de um programa de desenvolvimento de pessoas baseado em competências, que nós vamos apresentar para vocês. Os objetivos específicos: fortalecer a rede colaborativa de profissionais do escritório de projetos, formar multiplicadores na área de gestão de projetos em saúde, fortalecer a gestão de projetos em saúde na Fiocruz por meio da capacitação dos otimizar recursos institucionais, assegurar a credibilidade institucional e garantir o melhor negócio de acordo com os preceitos da ética pública e o critério da sustentabilidade socioambiental. Como resultados: fortalecer a rede colaborativa, formar multiplicadores,
fortalecer a gestão de projetos por meio da capacitação. Isso aqui está bem parecido, né? Porque a gente está desdobrando os objetivos específicos para os institucionais, assegurar essa credibilidade e garantir o melhor negócio. Tá tudo, vocês vão ver tudo bem alinhado com o... Vamos falar um pouquinho do conceito de competência que a gente adota e que a gente toma como base, né, para todo esse processo. Então, a gente entende competência como a capacidade de mobilizar e de combinar recursos para realizar uma atividade em um determinado contexto para alcançar o desempenho esperado, agregando valor para si e para a organização. Então, sempre presente a questão do desenvolvimento individual, do coletivo e do institucional. Então, sempre, porque a gente adota, né, a gente toma como base esse modelo, porque a gente acredita que não basta a gente desenvolver só conhecimentos. Não adianta a pessoa fazer um curso, desenvolver conhecimentos no nível individual e aí isso ficar só para ela. Depois é muito difícil a pessoa passar isso. Claro que sempre tem um aprendizado na troca, né? A gente não está aqui invalidando tudo que já foi feito até hoje, mas é mais efetivo quando a gente começa a considerar o contexto, como que a gente aplica um conhecimento num determinado contexto, que atitudes são necessárias, como é que a gente engaja, e a gente começa a considerar também as atitudes, os comportamentos, os recursos que existem, o contexto da instituição para a aplicação de um determinado conhecimento. Isso é a competência, né? Então, ser competente num determinado contexto. Eu posso saber muito, aprender muito sobre gestão de projeto, conhecer métodos e técnicas e estar num determinado ambiente, numa determinada instituição ou organização e não conseguir aplicar aquele meu conhecimento porque o contexto é mais difícil, porque as outras pessoas não têm o conhecimento, porque eu também não estou com disposição para sozinha enfrentar isso. Então, quando a gente fala em desenvolver competências, a gente está olhando o tempo todo para isso tudo. A Ana fez um pouco essa fala, né, sobre a questão da mudança de cultura, sobre a questão do fortalecimento da rede, da gente poder... são muitos projetos com diferentes características, da gente considerar isso, esses desafios, né? Então, é nesse sentido que a gente atua aí, né, toma como base o mapeamento das competências. A gente vai falar um pouquinho aqui da expressão das competências na organização. Quem já participa de outros programas na escola já viu isso, então pode ser que fique um pouco repetitivo, mas é importante para a gente alinhar. A gente desenvolve, o que a gente vai falar aqui? A gente considera as competências organizacionais no nível macro, né? São as competências da nossa organização, da Fiocruz. As competências organizacionais, no nosso contexto, são consideradas o quê? A missão, visão, valores e diretrizes institucionais. A partir disso, a gente vai sempre olhar para as competências diárias, né? A gente chama um nível intermediário, que são as nossas áreas específicas. Por exemplo, agora uma competência descrita e definida para a rede de escritório de projetos, considerando isso como uma área de atuação da Fiocruz. E no nível micro, as competências funcionais, que são as competências das pessoas. Então, as pessoas é que vão desenvolver os seus conhecimentos, a sinergia entre elas, né, numa determinada área, vai promover a competência desta área que vai sustentar a competência da organização, né? As competências das áreas sustentam a competência da organização. Então, quando a gente desenvolve os projetos de capacitação, os programas de capacitação, a gente mapeia a competência diária, olhando para os desafios institucionais e para o contexto daquela área e para as pessoas que trabalham naquela área, os desafios que enfrentam. E aí a gente mapeia as competências funcionais, que são aquelas competências que o coletivo daquela área, todas as pessoas daquela área, a sinergia entre elas, entre esses conhecimentos, é que vai dar sustentação a essa área, né? Então, as pessoas têm, claro, conhecimentos e atitudes desenvolvidos em diferentes níveis
não é que todo mundo tem que ter o mesmo, a gente não mapeia gap de pessoas, a gente mapeia da área e a gente considera que o coletivo, né, cada um em maior ou menor grau vai ter esse conjunto e a sinergia entre eles vai ter essa competência. Estou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam. Eu tenho uma proposta para vocês agora. Antes de eu apresentar já as competências mapeadas e toda a estruturação do programa, a gente queria a participação de vocês, para a gente poder, na verdade, alinhar o que vocês já têm, né, de expectativas em relação a conhecimentos e comportamentos com o que a gente está trazendo pelo programa. Então, a Gabriele vai assumir agora para pedir a vocês para acessarem essa plataforma do Mentimeter para a gente fazer uma avaliação com vocês. Eu queria que vocês citassem, primeiro, 3 comportamentos importantes, né, que você identifica necessários para um programa de desenvolvimento aplicado a essa rede aí do escritório de projeto. Depois que a gente finalizar os comportamentos, a gente vai fazer a mesma coisa relacionada a 3 conhecimentos, tá bom? Gabriela, é com você? Ótimo, Carla. Eu vou parar aqui o seu compartilhamento e a gente vai pedir, né, que vocês acessem o Mentimeter, né, pelo QR Code que está aí disponível para vocês, ou então pelo código, né? Se vocês acessarem o menti.com e colocarem esse código numérico, vocês também vão entrar. E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do resultado que a gente vai acompanhando e a Carla depois vai conversar com vocês, ok? Carla, o pessoal já está participando e os resultados já estão aparecendo, tá? A gente vai apresentar aqui os 3 principais comportamentos e quando cada um responder os 3 principais, em seguida vai para a tela dos 3 principais conhecimentos. E aí você pode seguir, a gente vai alterando a tela aqui. Que bacana, eu só estou vendo aqui a nuvem de palavras que está surgindo: liderança, comprometimento, proatividade, motivação, comunicação,
dinamismo, motivação, organização, empatia, trabalho em equipe, super importante, né, para uma rede, né? Vamos lá, tem uns que estão menores, né? Os que estão maiores estão aparecendo, são os que têm mais comprometimento, está ganhando aqui, né? Comunicação, trabalho em equipe, comprometimento, liderança, comunicação. Quantas respostas a gente já tem, Gabriele? A gente já tem ao todo em torno de 40 respostas, 41 agora. Tá? Vocês conseguem acompanhar o número de participantes até por uma bolinha que está aí na parte direita inferior da tela. Né? Conforme vão participando, vai aparecendo mais aí. 43, eu vi. 44. Ótimo. Comprometimento ganhando, está ganhando. Comprometimento, trabalho em equipe. Proatividade também, flexibilidade, empatia parece também bastante, relacionamento, planejamento, acho que eu vi quando mexeu aqui um pouquinho, espírito de equipe, também como trabalhar em equipe, organização, boa comunicação. Legal, muito bom. Vamos esperar mais um pouco, porque tem sempre poucas pessoas online, né? Deve ter gente ainda respondendo, né, Gabi? Isso, nós estamos com 100 participantes e o pessoal ainda está respondendo. Vamos esperar mais um pouquinho, já já a gente muda aqui de tela para a gente acompanhar também a votação dos 3 principais conhecimentos. Isso, lembrando que a gente aqui está vendo comportamentos e depois a gente vai ver conhecimentos. Resiliência, vi aqui. Boa comunicação, que é a comunicação. Espírito de equipe está ligado à equipe. Isenção na área. Muito bom. Empatia, relacionamento, bom. Isso está ligado também. Muito bom. Está sendo muito bom ver, porque isso vocês vão ver como está alinhado com a proposta que a gente vai trazer para vocês. Carla, e depois a gente consegue compartilhar essa nuvem de palavras que está se formando, tá? Então, eu já vou caminhar aqui para a gente mudar para o segundo. Ah, que ótimo. Bom? Tá bom. Tá bom. Vamos mudar para o segundo, então, que eu acho que já está... A gente já tem as palavras aí, não deve aparecer mais nada de novo agora.
Então, esse é o nosso resultado final, né? Legal, já está chegando aí para vocês a nuvem dos conhecimentos e que já está bem recheada aí com 31 participações também. Liderança, planejamento, trabalho em equipe apareceu de novo, gestão de projetos, inteligência emocional, planejamento estratégico, comunicação, gerenciamento, gestão, liderança, comunicação também aparece, né? Carla, se você quiser seguir na sua fala, Oi. pode seguir, que depois a gente fica com esses resultados, as pessoas podem continuar participando, mesmo a gente tirando aqui do compartilhamento da tela, pode continuar participando pelo código, né, o código 377665, ou então pelo QR Code lá da apresentação, Ótimo. e depois a gente pode compartilhar os resultados, tá bom? Ótimo. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vou seguir na apresentação. Depois a gente volta aqui nesse... Pronto, minha tela já está visível. Bom, então, gente, eu vou apresentar para vocês as competências mapeadas. Esse processo do mapeamento de competências, na verdade, ele se desenvolve em muitas etapas, né? A gente tem uma primeira etapa, que é uma etapa da demanda, né, identificação da demanda, de um briefing que é feito com a área demandante, né? Então, escutar um pouco a área sobre o que ela pensa de um programa de capacitação, o que ela gostaria de desenvolver, quais são os desafios, onde ela, onde ela está e para onde quer ir, onde quer chegar. É uma conversa mais aberta, né, onde a gente identifica diversos pontos importantes para conhecer um pouco dessa área. Depois a gente faz uma análise documental, né? A gente vai, na verdade, estudar documentos que apontam diretrizes, e aí a gente vai olhar o plano da instituição, né? No caso agora o documento de teses, a gente vai olhar as portarias, documentos que foram, às vezes falas, eventos da instituição em que foram citadas competências relacionadas a essa área, documentos que são identificados como importantes para que a gente possa perceber qual é a estratégia colocada, né, para aquela área. Depois disso, a gente vai fazer uma análise de conteúdo, de todo esse conteúdo, né, levantado até esse momento, para poder chegar na competência diária. E depois da competência diária mapeada, descrita, validada, né, com a área, a gente vai desdobrar nas competências funcionais,
né? E para tal, a gente também utiliza outros recursos, outros instrumentos, como questionários online. Isso foi usado no escritório de projetos, para questionários que são aplicados com participantes, né, com pessoas que vão, de alguma forma, se beneficiar desse programa, vão ser desenvolvidas, né, por meio dessa ação. E aí também a gente descreve essa competência para poder validar essa competência e chegar num mapa final. Isso que eu vou apresentar aqui para vocês é este mapa, com todo esse cuidado, né, de olhar para todo esse desenvolvimento dessa área. Então, a competência diária é o gerenciamento de projetos de saúde. E a descrição dessa competência, desenvolver modelos gerenciais e ferramentas em gerenciamento de projetos de saúde que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico da Então, esta é uma competência de como essa área quer ser reconhecida. Está aí, é o que está descrito aqui. A Fiocruz, em gerenciamento de projetos de saúde, é reconhecida por desenvolver modelos gerenciais e ferramentas de gerenciamento de projetos de saúde que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico. Para que essa área seja reconhecida desta forma, a gente precisa desenvolver as competências funcionais. Então, quais são as competências funcionais para a gestão de riscos, contribuir para a melhoria dos processos de tomada de decisão em gerenciamento de projetos de saúde, buscando promover segurança jurídica, e a inovação em gerenciamento de projetos de saúde, que a descrição é capacidade de desenvolver ações que promovam a construção de modelos inovadores e ferramentas de gerenciamento de projetos de saúde e a integração entre atores e áreas estratégicas das competências. As competências funcionais, elas se desdobram em conhecimentos e comportamentos. E aí agora vocês vão se ver um pouco aqui, porque, de alguma forma, o que apareceu na nuvem de palavras, uma atividade rápida que nós fizemos aqui, elas também estão expressas aqui nesse mapa, tá? Então, para a gestão de riscos, quais são os conhecimentos? Accountability, análise de riscos em projetos, aspectos legais do gerenciamento de projetos públicos, cooperação técnica, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de aquisições, de portfólios de projetos, de recursos humanos, de entregas, resultados de produtos, de recursos físicos e financeiros, alinhamento estratégico de projetos, ferramentas que auxiliem na segurança jurídica, gerenciamento de comunicações, gerenciamento de integrações e gerenciamento de stakeholders. Comportamentos, pensamento e análise crítica, e aqui a gente desdobra o pensamento crítico e o monitoramento, né? Ter o monitoramento tem que estar presente, e a gente destaca aqui, em análise crítica, as habilidades emergentes para o período de 18 a 22, elencadas no Fórum Econômico Mundial. Então, ao mapear as competências, a gente não só escutou as pessoas da área, mas também consultou essas habilidades que foram elencadas no Fórum Econômico Mundial. Vamos passar para a próxima competência. Gabriel, qualquer coisa você me interrompe, tá? E Luiz e Priscila também estão acompanhando, se quiserem fazer alguma intervenção, alguma colocação aqui em relação a isso, é só me avisar. A competência, inovação e gerenciamento de projetos de saúde. Conhecimentos, ferramentas e sistemas de gestão de projetos, inovação e gerenciamento de projetos, intersetorialidade na gestão de projetos públicos, Management 3.0, metodologias tradicionais e ágeis de gestão de projetos, está aqui o exemplo do PMBOK, macro-rede, planejamento e ferramentas, mapa de empatia, mapa lógico, design thinking. Comportamentos, pensamento analítico e inovação, pensamento analítico e inovação, iniciativa, dentro de criatividade, originalidade e iniciativa, criatividade, responsabilidade, autonomia e originalidade, dentro de raciocínio, resolução de problemas e ideação,
geração de ideias e habilidades de raciocínio, habilidades quantitativas, capacidade de elaborar soluções alternativas e criativas para os desafios. Então, como vocês podem observar nos mapas, eles estão alinhados um pouco com o que a gente, com a nuvem de palavras, né, que a gente conseguiu levantar aqui por essa ferramenta do Mentimeter, né? O que não está expresso diretamente aqui, de alguma forma, eu acho que estará contemplado nas ações, porque esse é um mapa. E a partir desse mapa é que a gente vai desenvolver as ações educacionais, né? Então, muitas vezes, você diz, não, o que eu falei não está aqui. Sim, mas ele se desdobra lá no planejamento da ação. Cada ação planejada, cada ação é planejada, né, com seus objetivos, com uma série de outros conhecimentos. Então, eu queria fazer essa atividade, trazer essa atividade para vocês, primeiro para ver a expectativa, para ver se bate, né? De qualquer forma, a gente está aqui validando junto com vocês esse novo programa. Vocês puderam observar planejamento, quanto apareceu, né? Gestão de projetos apareceu, a questão do trabalho colaborativo, né? Apareceu, de equipe, né? A gente vê aqui a questão do gerenciamento de pessoas. Então, eu acho que era importante, né? A gente mostrar para vocês que isso não é feito. Na verdade, esse mapa, a gente não vai em algum lugar, pega aqueles conhecimentos e traz. A gente escuta, né, as pessoas e esses desafios para a área. Bom, e os transversais, né? Se a gente olhar para as duas competências funcionais, a gente destaca aqui o que é transversal, ou seja, o que está colocado para as duas. Conhecimentos de contexto, né? Conhecimentos sobre a administração pública e o contexto institucional, os cenários políticos e econômicos, fundamentos do desenvolvimento de ciência e tecnologia em saúde, fundamentos do direito constitucional à saúde, o trabalho colaborativo, equipes transdisciplinares interinstitucionais, visão sistêmica, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, inteligência. E se a gente olhar os comportamentos, comprometimento, que foi, né, uma palavra bastante destacada lá na nuvem, com o compartilhamento e atualização das informações, escuta ativa, feedback, flexibilidade, gestão de conflito, habilidade para criar rede colaborativa, habilidade para transformar dados em informações para tomada de decisão, negociação, postura mediadora, relacionamento interpessoal, resiliência, responsabilidade, trabalho em equipe, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, liderança e influência social. Lembrando que o que está marcado com asteriscos também está presente lá, quer dizer, a gente tomou como fonte de consulta essas habilidades do Fórum Econômico. Posso seguir? Gabi, algum comentário ou posso seguir? Oi, Carla, pode seguir sim. Só ativa o seu vídeo para a gente de novo, para a gente botar ele junto com a apresentação. Então não tá. Peraí. Eu tirei na hora que você estava ali com o... Pronto, ativado. Então, vamos lá. Então, gente, aquele é o mapa de competências, como eu falei, né? Ele é a base, né, de toda e qualquer ação que a gente vai planejar e ofertar aí por meio desse programa. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente organizou a estruturação, né, desse programa. A gente destaca 2 eixos aqui para o programa. Um eixo que é de capacitação técnica, que é onde a gente vai olhar para os conhecimentos mais técnicos sobre gestão de projetos e escritório de projetos, né, considerando as metodologias tradicionais e ágeis, e um eixo relacionado ao contexto institucional e ao engajamento, que é aquele eixo do comprometimento, das relações, do trabalho em rede. Esse eixo ele considera compartilhamento e aplicação de conhecimentos e experiências sobre gestão de projetos e temas relacionados no contexto da Fiocruz
e o aprofundamento em temas relacionados à gestão e engajamento de equipes. Então, a gente vai sempre trabalhar com o nosso contexto, o que temos, o que precisamos desenvolver, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e com o desenvolvimento das habilidades, né, dos comportamentos para esse engajamento, para fortalecer essa rede, né, enquanto uma rede de escritório, uma rede de projetos, gestão de projetos. Público-alvo do programa, a Ana falou um pouco disso, dos vários níveis, então a gente coloca aqui, são profissionais que no gerenciamento de projetos de saúde no sistema Fiocruz. Isso está colocado dessa forma porque nós não temos uma forma linear na Fiocruz, estruturas totalmente iguais nas unidades. Então, tem unidades que muitas vezes elas não vão ter o escritório de projetos, mas que elas têm pessoas, né, ou equipes dedicadas a isso. Esse é um exemplo. Unidades com mais investimento ou menos investimento, unidades que gerenciam mais projetos, outras que gerenciam menos. Todo esse público será contemplado aqui nessa rede, nesse programa. E aí, as estratégias educacionais, a gente está sempre pensando em aquilo que eu falei lá no começo, né? Claro, a gente tem estratégias que foram pensadas para serem desenvolvidas presencialmente, né? A gente pode usar aí os cursos que são oferecidos em company, diálogos de gestão, que são encontros conduzidos por consultoria especializada, com o objetivo de promover esse diálogo sobre esses temas que a gente relacionados, né? A gestão de pessoas, a equipe, toda essa questão de como gerenciar equipes nessa área, ciclos de debates, que a gente também pode trazer convidados externos para debater melhores práticas e, enfim, conhecimentos, atualizar conhecimentos, oficinas de engajamento, né, com um objetivo de capacitação técnica e comportamental, um pouco já falei isso aqui também, né, nesse tema da gestão de projetos, utilizando as metodologias ágeis, e a gente tem uma interface com outros programas da escola corporativa, né? O PDG, o Programa de Desenvolvimento Gerencial, o PDP da Integridade, que vai ser lançado também, que é um plano de desenvolvimento específico para dar suporte à política de integridade, riscos e gestão de riscos, né? E o PDP da COGEPLAN, que é da área de planejamento estratégico. Então, esses programas a gente já identificou que eles têm uma interação muito forte com o programa do escritório de projetos. Então, aí vocês vão encontrar ações específicas, né, desses programas que vão ser desenvolvidas por esses programas, mas que a gente vai convidar os participantes aqui dessa rede do escritório de projetos e vice-versa, quando for o caso, tá? Encontro anual, né, a reunião de todos os escritórios para um balanço e a celebração de resultados, e atividades online, bibliotecas de vídeos e leituras, fóruns, repositório de materiais, cursos EAD, enfim, toda essa variedade de possibilidades, né, que a gente tem utilizado bastante nesse momento aqui do trabalho home office. Para dar suporte, a gente tem uma comunidade que já está pronta, né? Vocês vão ser convidados a participar no campus virtual Fiocruz. Sempre utiliza essas comunidades, né? A gente sempre tem essa como prática, né? Usar as tecnologias para fortalecer os nossos programas e a interação dos participantes. Então, assim, para uma rede, isso é super importante, porque a gente amplia as possibilidades de interação para além dos encontros, né? Sejam eles presenciais ou virtuais. Saindo de um encontro ou de outro, a gente tem a possibilidade de interagir também nesse espaço. Esse espaço está organizado oferecendo, né, links para você conhecer melhor o programa, para você acessar uma biblioteca virtual, para acessar os fóruns de discussão, né, para encontrar materiais e comentários, enfim, sobre os encontros presenciais e com um espaço também para os links para os cursos EAD, né? Então, nesse espaço, vocês vão encontrar atividades que vão ser diretamente desenvolvidas na Fiocruz, assim como aquelas que a gente vai indicar, que já existem, né, que já estão disponíveis na rede, como
cursos da ENAP, a gente tem aqui algumas sugestões já, a gente faz uma curadoria de ações, né? Quando eu digo a gestão deste programa e desta comunidade, ela é da escola em parceria com o escritório de projetos, a Aline e a Ana estão trabalhando com a gente nisso, então elas nos ajudam a fazer essa curadoria, ou seja, encontrar, né, materiais, cursos, links úteis, para que a gente possa estar sempre estimulando a participação de vocês ali nessa comunidade virtual de aprendizagem. Já tem algumas coisas, aqui tem alguns exemplos, né, de cursos EAD, a gente tem um curso da Fundação Getúlio Vargas já mapeado, da ENAP, né, a gente tem alguns vídeos que também já estão ali inseridos nessa comunidade, né, os documentos das políticas institucionais, e outros links interessantes. E aí, lembrando que essa comunidade, ela é um organismo, assim, né? ela tem um funcionamento orgânico, então a gente está sempre alimentando, trazendo coisas novas, vocês podem participar, vocês também podem sugerir, então ela é o nosso espaço de fortalecimento dessa rede, dessa discussão. Esse é um plano de ação, né? Tomando um cafezinho enquanto falo com vocês. É um cronograma de ações para um primeiro ciclo desse programa. Né? Eu repito aqui, a gente trabalha com programas contínuos, é um programa de desenvolvimento, não é uma capacitação. Então, em geral, a gente elabora um programa para acompanhar todo um ciclo de gestão, e aqui a gente já está trazendo uma organização, plano de ação aí até novembro de 2020. Tá? É mais ou menos 6 meses. Então, em maio, a gente está lançando esse programa, né? A gente vai soltar para vocês o convite para que se inscrevam no ambiente passar para vocês, eu vou mostrar agora, um outro questionário de levantamento, não é nem levantamento de expectativas, é um questionário para que a gente possa conhecer melhor essa rede, conhecer quem atua nessa rede, os desafios que vocês têm enfrentado. Com base nas respostas desse questionário, a gente vai montar um primeiro fórum de discussão. Depois vai dar um retorno para vocês sobre esse fórum. Tá? A ideia é que a gente possa, em junho, fazer uma ação mais direcionada para um curso, ainda né, em função até dessa, agora ainda por enquanto online, em julho a gente possa lançar um segundo fórum, também tomando como base esse acúmulo desses 2 primeiros meses, do que vocês já vão ter visto até lá, né? E ele vai ser voltado para o consolidado do fórum, depois uma primeira atividade com a consultora sobre nesse campo aí do diálogo de gestão, e por aí vai. A gente vai intercalando, isso vai sendo construído, né, ao longo do processo, cada atividade dessa planejada, trazendo, como eu falei para vocês, buscando no mapa e na dinâmica de vocês, dos fóruns, das discussões, o que a gente vai abordar naquela ação. Né? Então, vocês estão percebendo aí que a gente vai intercalando sempre fóruns, com ação de diálogo de gestão, com cursos que são mais para o desenvolvimento do conhecimento técnico. Tá? Então, a gente está sempre integrando aqueles eixos no programa. Né, o do comportamental, de engajamento, do contexto, com o eixo dos conhecimentos técnicos. Eu acho que, bom, aí sobre o questionário, a gente vai lançar para vocês um questionário que a gente está chamando de Mais da Rede, que justamente tem esse objetivo, de conhecer um pouco mais essa dinâmica entre vocês, né, enfim, para que a gente possa definir estratégias sempre bastante alinhadas e mais efetivas para a aprendizagem desse grupo. E, nesse sentido, eu gostaria de pedir a participação de vocês, é fundamental. A gente vai dar 2 dias, porque também não adianta dar mais tempo, porque aí depois vocês vão estar mais pensando nisso. Como hoje é quinta, acho que a gente vai dar até a segunda, né, porque tem um fim de semana aí no meio. E com temas, né, as perguntas têm temas voltados para o sentido e percepção do trabalho, clareza sobre as atividades realizadas, quais as barreiras que vocês encontram, propostas de mudança, tudo isso é subsídio, né, para o desenvolvimento das ações. Bom, nossos próximos passos. A gente tem
as respostas ao questionário, né, que é a nossa primeira tarefa aqui, após esse lançamento. Em seguida, a gente vai lançar para vocês o convite e as inscrições para o AVA, para o ambiente virtual. Aí eu já vou destacar aqui para vocês que esse ambiente ele faz parte do campus de Rio Cruz. O campus virtual ele faz parte da rede UnaSUS. Então, quem nunca entrou vai precisar fazer um cadastro na UnaSUS, para em seguida entrar no nosso ambiente. Mas eu peço que vocês persistam, porque é um cadastro como outro qualquer, vai ter que perder um tempinho ali, não é demorado, mas precisa fazer feito, depois qualquer outra comunidade de aprendizagem vocês vão poder, né, que vocês façam parte, vocês vão poder acessar, tá? Em seguida, a gente vai para o primeiro fórum, como eu falei, depois a consolidação da gente. É isso. Tudo isso, eu acho que é importante passar por isso tudo, para vocês verem que isso aqui é um processo dinâmico, construído coletivamente, e a gente precisa de vocês, da participação de vocês, sabe? Ele é par e parte, é o trabalho junto com o aprendizado junto com o a gente está disponibilizando todas essas ferramentas e está mobilizando esse grupo para esse formato, tá bom? Eu acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer perguntas, comentários, enfim. Agora é a vez de vocês. Pessoal, a gente está acompanhando as perguntas, né, pelo perguntas e respostas, e também estamos acompanhando o chat, então vocês podem colocar lá suas questões e comentários, e a gente vai acompanhando por aqui, e passando para a Carla, para a Ana, enfim. Não. Carla e Ana, a pergunta que chegou aqui para a gente agora, né, é só um comentário da Juliana dizendo que, perguntando se o lançamento vai ficar gravado, porque perdeu o início. Sim, a gente tem essa gravação e a gente pode te disponibilizar depois, tá bom? Ok. Oi, Gabi. Tem da Manu perguntando sobre o QR Code. Isso, acabei de olhar aqui também. O QR Code do... Eu vou deixar aqui em tela, né, o QR Code do questionário que a Carla acabou de falar, mas de qualquer forma a gente envia eles também por e-mail para vocês, junto com o convite para o ambiente virtual, para a comunidade virtual de aprendizagem. Mas eu vou colocar ele aqui na tela enquanto a gente vai acompanhando as outras perguntas. Vou aproveitar para falar, um pouco reafirmar, né? Esse é um processo longo, um processo de construção que, de fato, vai precisar envolver muita gente, né? Todos nós que somos trabalhadores, que temos alguma relação com a questão com a rede dos escritórios, com gestão de projetos. Então, esse é um processo de construção que a gente precisa do envolvimento, né? Que as pessoas preencham os formulários, participem da comunidade virtual, do AVA, estejam bastante engajadas para que a gente possa fazer uma construção muito, muito alinhada com a realidade, com as nossas necessidades.
Ana, vou te colocar aqui ao vivo junto com o questionário, caso você queira comentar mais alguma coisa. Vou botar sua imagem aqui, vou pedir para você habilitar o vídeo, por favor. Carla, Luiz, Priscila também, por favor, me sinalizem que aí eu vou alternando aqui, ok? Eu ia falar exatamente assim, eu não sei se o Luiz ou a Priscila querem fazer alguma consideração aí do que eu apresentei. Tudo perfeito, Carla. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu fiz uma fala, mas eu não sei se ela entrou na hora, porque eu estava aqui pouco atrapalhada. Mas, na verdade, é um pouco isso. Falar que esse processo é um processo de construção, que a gente, de fato, precisa do envolvimento de todas as pessoas para que a gente caminhe muito alinhado às nossas necessidades, ao que é realmente a realidade da gestão de projetos na instituição. Eu acho que a gente vai precisar de muito engajamento para que as pessoas respondam os questionários, participem das reuniões, participem do fórum, que a gente consiga fazer uma boa mobilização para que todo mundo, de fato, participe e a gente possa avançar na construção que realmente seja significativa, que consiga transformar e melhorar essa realidade dentro de gestão de projetos. Então, a gente precisa, de fato, que cada vez que a gente amplie essa rede e que a gente tenha muita participação nesse processo de construção. Ana, chegou uma questão aqui para a gente, e aí, se você puder comentar mais um pouco, Carla também, sobre como será a seleção dos participantes, do público-alvo do programa. Quem vai poder participar do programa? Né? E aí chegou essa questão para a gente, se vocês puderem esclarecer, comentar um pouquinho mais disso. Eu acho que, assim, todos os trabalhadores que estão dentro dessa cadeia de gestão de projetos. O que acontece é que a gente vai trabalhar temas e ferramentas, temas, conhecimentos, e que às vezes vai interessar um determinado público, vai ter um determinado público-alvo. Então, eu acho que a gente vamos ter assuntos que são mais transversais ou mais ampliados, e a gente talvez utilize uma estratégia de ser à distância para poder atingir um público muito maior. Pode ser que seja uma discussão que a gente tenha que fazer no âmbito dos coordenadores ou dos pesquisadores, e a gente tenha que fazer uma espécie de debate e trazer uma presença, um vice-presidente. Então, a gente vai ter diferentes estratégias e para cada uma das ações que a gente quer fazer, vai ter um público-alvo. Então, assim, eu acho que a gente vai selecionando. A gente não vai ter... não vai ter, assim, assuntos realmente que são amplos e assuntos que são bem mais específicos, ou às vezes são dados às unidades que estão dentro das regionais. A gente vai ter que trabalhar isso, assim, por isso que esse processo de construção ele é tão importante e ele deve ser coletivo para que a gente possa ser mais preciso no atingimento desses objetivos. Mas, provavelmente, como a gente ainda está construindo todo esse conjunto de conhecimento e de questões que a gente quer abordar, né, todas as problematizações que a gente quer trabalhar e discutir dentro do programa, isso, a gente ainda vai estar selecionando que públicos-alvos, em que momento eles participarão. Perfeito, Ana. Vou só complementar aqui. A gente faz um levantamento, em geral, né, dos programas, e a Aline já tem trabalhado isso com a gente coloca, faz uma identificação junto com a área de todo mundo que, de alguma forma, compõe essa rede. Né? Então, nesse sentido do que a Ana falou, nos diversos níveis, seja um coordenador de projeto, seja uma pessoa que apoia o coordenador, seja a pessoa que está mais na parte da execução do projeto, do monitoramento, né? Enfim. E aí a gente vai ter esse mapa também, de todas essas pessoas. E aí, se é uma ação, quem é essa pessoa, onde, em que unidade ela está, qual é a principal atuação dela ali no âmbito do gerenciamento de projetos, qual é o contato. Se
se uma ação é mais voltada, por exemplo, para o desenvolvimento da liderança, né, se é um aspecto mais voltado para os coordenadores das equipes, os coordenadores serão chamados. Então, é sempre assim, tem ações que são ampliadas, que a gente vai querer toda a rede junta, e tem ações que são mais específicas, de acordo, como a Ana falou, com o tema ou com o comportamento que a gente precisa desenvolver, né? Se é uma coisa mais relacionada à gestão de conflitos, é um tema mais voltado para quem está coordenando as equipes. Aí o coordenador das equipes vai ser, né? É uma ação mais para a gente discutir uma política, a implantação de uma política, ou a mudança, a atualização, enfim. E a gente precisa da participação de mais pessoas que não só o líder, o coordenador da equipe, mas líderes de projetos de uma maneira geral. Aí a gente vai chamar também essas pessoas. Então, é sempre assim, a rede vai, o espaço que é aberto, todo mundo sempre é o AVA. E as ações, elas as pessoas vão sendo chamadas para ações específicas. O que é isso, tá, gente? Não tem... Olhando para aquelas ações, a gente vai chamando de acordo com o objetivo a ser desenvolvido naquela... Legal. Priscila, Ana, mais algum comentário? A gente segue acompanhando aqui as questões também. Eu acho que se não tiver mais comentário dos participantes, a gente fica à disposição, né, para continuar esse debate ali por meio dos fóruns, do AVA, do e-mail da escola, né, e também vamos disponibilizar, como já vi aqui as perguntas, esse material, né, Ana? Eu acho que aí você já pode, talvez, encaminhando aí para a gente encerrar. Sim, eu quero fazer um agradecimento, né, à escola, à rede, por a disponibilidade de estarmos juntos fazendo esse trabalho. Acho que tem algumas pessoas que já me pediram se a gente pode disponibilizar esse PowerPoint. Eu acho que a gente pode disponibilizar. Os próximos passos são o convite do AVA, e o convite do AVA vai com o link do questionário, né, para a gente prestar atenção no prazo, para que todo mundo responda dentro do prazo. E eu acho que a gente segue conversando, dando os próximos passos, lançamos, né? Eu acho que uma preocupação que a gente tinha, né? A gente ia lançar em março e lançar em abril, a gente, né, foi pego de surpresa por essa questão do Covid. Então, eu acho que é muito importante que a gente, de fato, lançamos o programa. Então, a gente agora começa um trabalho que vai ser extenso, né, longo, de bastante construção e que requer um trabalho colaborativo muito forte, está todo mundo junto, opinando, discutindo, para fazer esse programa fazer muito sentido e ajudar muito nessa construção mais do futuro, assim, dos escritórios. Então, eu acho que é importante ter tido esse marco, apesar de todas essas adversidades aí de Covid, mas, né, vencemos, lançamos o programa e agora a gente precisa, de fato, da colaboração, de responder o questionário, de entrar no AVA, e vamos seguir em frente. A gente continua trabalhando, temos conversado pelo Teams, então vamos seguir em frente. Eu acho que muito obrigado para todo mundo que se disponibilizou a estar aqui nessa tarde, porque eu sei que a gente tem mil dificuldades até tecnológicas, assim, a gente está passando um momento bem difícil, mas muito obrigado por essas pessoas terem se mobilizado e terem vindo aqui ouvir o lançamento do programa. A escola corporativa sempre super disposta, disponível a nos ajudar nesse processo de construção que a gente está vivendo, e aos escritórios de projetos, assim. Então, vamos em frente, vamos trabalhar. Muito obrigada.
Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Vamos sim. E, gente, por favor, responda o questionário, tá? O questionário é super importante para a gente alinhar sempre as ações aí, as expectativas de vocês, né? Então, assim, a construção das ações, ela leva isso tudo em conta. Essa é uma forma da gente estar mais perto de vocês também, tá? Então, façam esse esforço, é rápido, não é longo, e em outros momentos pode ser que a gente atualize, faça novas perguntas, mas eu acho importante, eu quero contar também com vocês aí, com as respostas de vocês para o questionário, tá? Vamos em frente, cada dia vai ficando melhor, porque a gente vai ampliando aí esse espaço, essas interações, as trocas. Obrigada pela oportunidade, e eu só sinto pena de não ver cada um de vocês, porque agora dá aquela curiosidade de saber, né, quem é que está com a gente, quem é que está participando, mas eu vou ver aqui o relatório depois dos acessos, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de encontrar presencialmente aí quando isso tudo passar. Tá? Boa tarde a todos, obrigada, nos vemos em breve, online ou presencialmente. Gabi,